nas planícies da savana africana, onde a força costuma pertencer ao maior. As pessoas falam dos leões, tremem diante das presas das hienas e respeitam os dominadores da cadeia alimentar. Mas existe uma verdade que poucos conhecem. O predador mais bem-sucedido da África não é o leão. Como uma espécie mais esguia, com poucos indivíduos, consegue superar os verdadeiros governantes da savana. Venha com a gente em Wild Dogs / a caçada mais brutal das planícies da África. A savana africana é um dos ambientes mais implacáveis onde a vida terrestre consegue existir. A temperatura muda de forma repentina, o espaço aberto se estende por dezenas de quilômetros e quase não há nenhum lugar para se esconder por muito tempo. Para herbívoros como a impala ou a gazela, um único instante de distração já pode ser suficiente para terminar com a vida. E, paradoxalmente, aquele que mais os obriga a ficar em alerta não é o leão. Quando um grupo de impalas sai dos arbustos para procurar brotos de capim novo, eles parecem tranquilos, mas as orelhas permanecem sempre erguidas e os olhos não param de varrer a linha do horizonte. Na savana, o mais perigoso não é um rugido ensurdecedor, e sim um silêncio anormalmente prolongado. Não há som evidente, não há movimento brusco, apenas algumas silhuetas esguias se deslocando bem baixas, bem constantes, quase se misturando com a cor da terra seca. É assim que o cão selvagem africano aparece, sem barulho, sem ostentação. Eles não emboscam escondidos no mato e também não se lançam sobre a presa por impulso. Eles calculam. Um indivíduo acelera suavemente na frente. Outros dois se afastam para os lados. E mantendo a distância exata para não fazer o grupo de impalas entrar em pânico cedo demais. Não existe um líder fixo. Os papéis mudam o tempo todo, como se a matilha inteira estivesse lendo o mesmo sinal invisível. Talvez até uma orientação que Deus escreveu na própria natureza. Cada movimento se encaixa com uma precisão quase impossível de acreditar. O cão selvagem africano é o predador com a maior taxa de sucesso de caça da África, de 70% a 80%, mais alta do que a do leão, do leopardo e da hiena. O segredo deles não está na mordida final e mortal, e sim na perseguição prolongada. Quando a impala começa a correr, a matilha não gasta toda a velocidade de uma vez. Eles mantêm o ritmo sem pressa, sem desperdiçar energia. A cada metro percorrido, a respiração da presa fica mais ofegante, os músculos aquecem, e o passo começa a perder a regularidade. E é exatamente nesse momento que a matilha muda de posição. O indivíduo da frente recua, outro assume o lugar, e a troca acontece de forma contínua, sem sinais, sem disputa. Esta não é a caça do mais rápido, e sim a caça do mais resistente. Quando a presa desacelera, o instante do fim chega muito rápido, sem caos, sem prolongamento. A impala cai não por ser dominada pela força bruta, mas porque seu corpo simplesmente não consegue continuar correndo. Ao longe, os abutres começam a girar no céu. Eles conhecem bem essa lei da natureza, como se fosse uma regra escrita por Deus no equilíbrio da vida. Mas, diferente de muitos outros predadores, a vitória não vira uma briga por comida. A carne é compartilhada, os filhotes têm prioridade e os feridos recebem acesso antes. Em um mundo onde sobreviver costuma significar competição brutal, o cão selvagem africano existe graças a uma cooperação absoluta. Eles não caçam apenas com dentes e velocidade,
mas com a coordenação de todo o grupo. No entanto, justamente essa estratégia de caça perfeita os obriga a se mover sem parar, a expandir o território e a atravessar espaços cada vez mais fragmentados pelos humanos. Esta caçada foi apenas o começo. Para entender por que um predador tão eficiente se tornou uma das espécies mais ameaçadas da África, é preciso olhar mais fundo para aquilo que construiu sua verdadeira força: a história evolutiva. Para entender por que os cães selvagens africanos de hoje, predadores de coordenação perfeita, resistentes no deslocamento e totalmente dependentes da força do coletivo, é preciso olhar para trás, para milhões de anos de evolução que os moldaram em um ambiente tão severo quanto qualquer oceano congelado. A história dessa espécie não começa nas planícies abertas que vemos hoje, mas em uma África muito diferente, onde o clima oscilava continuamente e a paisagem mudava a cada grande ciclo do planeta. Há cerca de 2 a 3 milhões de anos, a África entrou em uma fase intensa de aridificação. As florestas densas foram encolhendo aos poucos, dando lugar a vastas savanas. Predadores antigos foram forçados a escolher: ou se adaptar ao espaço aberto, ou desaparecer. Os ancestrais dos cães selvagens africanos, do ramo Lycaon, seguiram um caminho evolutivo diferente do dos lobos ou dos chacais. Em vez de desenvolver um corpo maior ou mandíbulas capazes de triturar ossos, eles evoluíram para otimizar o deslocamento em longas distâncias. Pernas mais longas, corpo mais enxuto e uma estrutura especial nas patas, perdendo o dedo interno para reduzir o atrito durante a corrida. Essa transformação não foi apenas física. Conforme a savana se abriu, as presas também ficaram mais rápidas e mais vigilantes. Emboscadas curtas deixaram de ser eficazes. A pressão da seleção natural começou a favorecer indivíduos capazes de cooperar, manter uma velocidade estável e dividir funções durante a caça. Ao longo de milhares de gerações, o comportamento de caça solitária foi sendo eliminado. No lugar, surgiu a estratégia de caça em grupo, uma característica evolutiva rara entre os canídeos, mas que se tornou a base vital da sobrevivência do cão selvagem africano. Diferente de muitos outros carnívoros, o cão selvagem africano não se dividiu em várias subespécies adaptadas a diferentes nichos ecológicos. Em vez disso, manteve uma estrutura social relativamente uniforme em toda a África subsaariana, do leste africano até o sul do continente. Ainda assim, estudos genéticos mostram que existem diferenças sutis entre populações, refletindo adaptações locais às presas, ao clima e aos diferentes níveis de competição. Essas diferenças aparecem no tamanho das matilhas, na extensão do território e até mesmo no ritmo de caça. Outra característica evolutiva marcante do cão selvagem africano é a pelagem pintada. Nenhum indivíduo é igual ao outro. No ambiente da savana, onde a luz, as sombras e a vegetação mudam sem parar, as manchas irregulares ajudam os indivíduos a se reconhecerem à distância enquanto se movem em alta velocidade. Não é uma camuflagem perfeita contra a presa, e sim uma ferramenta de identificação interna, essencial para um estilo de vida totalmente dependente do grupo. A evolução, nesse caso, não priorizou se esconder, mas sim manter a formação. Assim como as orcas nos oceanos frios, a evolução do cão selvagem africano não foi escrita apenas pelos genes, mas também por uma memória coletiva. Como se fosse uma dádiva silenciosa que Deus permitiu que se acumulasse geração após geração. Os adultos, especialmente o casal alfa, guardam informações sobre as rotas de migração das presas, a localização de fontes de água sazonais e as áreas perigosas onde leões e hienas aparecem com frequência. Esse conhecimento não está totalmente codificado no DNA. Ele é transmitido por observação, experiência e aprendizado, de uma geração para a outra. Alguns ecólogos consideram o cão selvagem africano um produto puro da savana moderna,
Uma espécie criada não para dominar pela força individual, mas para existir graças à coordenação. Eles carregam a marca de uma África antiga, onde um ambiente implacável eliminou predadores pouco flexíveis e, ao mesmo tempo, refletem uma estratégia evolutiva extrema: colocar o destino do indivíduo nas mãos do coletivo. A evolução deu aos cães selvagens africanos as ferramentas necessárias para sobreviver: um corpo feito para correr, uma capacidade rara de cooperação no mundo dos carnívoros e uma estrutura de matilha disciplinada o bastante para funcionar como um único organismo. Mas a evolução não cria apenas formas. Ela molda também a maneira como uma espécie pensa, age e se conecta em cada instante da vida diária. Para o cão selvagem africano, a sobrevivência não depende da força de um único indivíduo, mas de quão harmoniosamente a matilha consegue operar em um mundo em constante mudança. Os cães selvagens africanos se comunicam por um sistema diversificado de sinais: sons curtos, assobios agudos característicos, combinados com uma linguagem corporal sutil, como erguer as orelhas, balançar a cauda ou mudar o ritmo da corrida. Esses sons não ecoam longe como o rugido de um leão, mas são suficientes para transmitir informações precisas dentro do alcance da matilha. Quando o grupo inteiro se desloca, os sinais são emitidos o tempo todo, não para chamar uns aos outros, mas para confirmar que ninguém ficou para trás. Um silêncio fora do normal geralmente significa perigo. Antes de cada caçada, a matilha costuma entrar em um estado especial que os pesquisadores chamam de ritual de aquecimento. Eles se juntam, correm em círculos uns ao redor dos outros, encostam a cabeça e soltam sequências de sons agudos e entrecortados. Isso não é um comportamento impulsivo. É a maneira que o grupo encontra para sincronizar o ritmo fisiológico, ativar o estado de prontidão e fortalecer o vínculo social. Só quando todos participam, a caçada começa. Se faltar um, a matilha pode adiar ou até mudar o alvo. Durante a caça, não há ordens claras. E também não existe um indivíduo que mantenha um papel de comando fixo. As decisões surgem de forma coletiva, através dos ajustes constantes de cada membro, de acordo com a reação dos demais. Quando a presa muda de direção, a matilha inteira muda em um instante. Quando um indivíduo se cansa, ele recua automaticamente e é substituído sem precisar de sinal algum. Esse é um tipo de coordenação descentralizada raro no mundo dos predadores, onde a maioria das espécies ainda depende de um dominante para conduzir o grupo. O comportamento social dos cães selvagens africanos aparece com mais clareza depois da caçada. Não há disputa caótica. O alimento é compartilhado através do ato de regurgitar a comida, especialmente para os filhotes e para os indivíduos que não participaram diretamente da perseguição. Os jovens aprendem a comer não brigando, mas esperando o momento certo. Assim, eles absorvem uma regra essencial: a paciência pode valer tanto quanto a velocidade. Como uma lição simples que a natureza, sob os olhos de Deus, repete para quem sabe observar. O papel do casal alfa não está na violência nem na imposição, mas na capacidade de manter a ordem e a estabilidade da matilha. Eles decidem a hora de se mover, escolhem áreas de descanso e conduzem o grupo em fases de alto risco, como a temporada reprodutiva. Mas esse poder não é absoluto. Se uma decisão leva a fracassos repetidos, o comportamento de toda a matilha muda, forçando o casal alfa a se adaptar ou a ceder espaço. Por isso, o modo de vida desses cães é altamente flexível, não preso a uma estrutura social rígida. Os filhotes crescem em um ambiente de aprendizado constante. Eles observam como os adultos caçam, como mantêm a formação, como reagem ao perigo. Essas lições não são ensinadas diretamente, mas absorvidas ao acompanhar a matilha de perto por muitos meses. O erro não é punido com violência, e sim com a consequência de ficar para trás durante a caça. Uma forma de seleção natural silenciosa, mas eficiente. Em um mundo onde muitos predadores sobrevivem pela força individual,
O cão selvagem africano coloca todo o seu destino nas mãos do coletivo. Um indivíduo sozinho quase não tem chance de sobreviver, mas uma matilha unida consegue enfrentar inimigos muito mais fortes. O comportamento deles não é apenas instinto, é o resultado de milhões de anos de seleção, onde cada atitude serve a um único propósito. Ninguém fica para trás. E é justamente esse modo de vida, a coordenação sem palavras, a disciplina flexível e uma lealdade quase absoluta, que transformou os cães selvagens africanos em uma das sociedades de caça mais complexas em terra firme. Mas o comportamento não existe isolado. Cada passada, cada troca de posição, a cada decisão em conjunto é sustentada por uma base mais profunda e silenciosa. O corpo deles. Um corpo que evoluiu não para explodir em um único instante, mas para manter a velocidade, suportar longas distâncias e repetir a caçada dia após dia. Para entender por que o cão selvagem africano consegue funcionar como um coletivo tão perfeito, é preciso olhar mais fundo para a estrutura biológica que os transformou em predadores feitos para correr. Visto de longe, o corpo do cão selvagem africano parece tão esguio que chega a ser frágil. Mas por dentro, essa estrutura é um sistema otimizado para a resistência. Pernas longas, ossos leves e músculos enxutos reduzem o peso que ele precisa carregar a cada passada. E há um detalhe ainda mais especial. Eles são um dos raros carnívoros da família dos canídeos que perderam o dedo interno nas patas dianteiras. Uma mudança pequena, mas com um impacto enorme. Ao eliminar esse dedo que não toca o chão, a pata fica mais compacta, reduz a resistência e melhora a eficiência do contato com o solo ao correr sobre o terreno duro da savana. A coluna do cão selvagem africano é flexível, mas não tão curvada quanto a de um leopardo. Isso permite que ele mantenha uma corrida constante, com pouca oscilação, economizando energia em perseguições que se estendem por vários quilômetros. Os músculos do peito e dos ombros não evoluíram para produzir um ataque explosivo, e sim, para estabilizar a parte superior do corpo durante longos períodos correndo em alta velocidade média. Toda essa estrutura revela uma escolha evolutiva clara: sacrificar força imediata para ganhar resistência. Dentro do tórax, o coração e os pulmões do cão selvagem africano são relativamente grandes em comparação com o tamanho do corpo. Isso permite fornecer oxigênio de forma contínua aos músculos durante toda a caçada, retardando o acúmulo de ácido lático, o que faz a presa se esgotar rapidamente. Quando a gazela ou a impala começa a respirar de forma desesperada e perde o controle do ritmo, o cão selvagem ainda mantém uma respiração regular e estável, como se a perseguição estivesse apenas começando. A capacidade de regular a temperatura também é uma vantagem biológica crucial. As orelhas grandes e finas ajudam a dissipar calor rapidamente enquanto ele corre sob o sol. A língua longa e a respiração ofegante e ritmada liberam o excesso de calor sem interromper o movimento. Na savana, onde a temperatura pode passar dos 40 graus Celsius, controlar o próprio corpo é tão importante quanto correr rápido. Esse corpo não foi feito para lutar. Os dentes do cão selvagem africano são afiados, mas não fortes o suficiente para esmagar ossos grandes como uma hiena. Eles não nasceram para disputar carcaças nem para encarar de frente um inimigo mais poderoso. Cada detalhe, da estrutura dos dentes aos músculos do pescoço, aponta para uma verdade. Se a caçada se prolongar demais, ou se a formação for quebrada, esse corpo não tem um plano B. E esse é o outro lado da especialização. Um corpo feito para correr só atinge seu máximo quando está dentro de um sistema funcionando por completo. Se a matilha for dividida, e se um indivíduo ficar isolado, toda a vantagem biológica praticamente desaparece. Um corpo feito para correr também não consegue existir em um espaço limitado. Cada vantagem biológica do cão selvagem africano, resistência, capacidade de dissipar calor, respiração estável, só se completa quando há espaço suficiente à frente para continuar se movendo. Mas na savana, o espaço nunca é fixo.
A água muda conforme as estações. As presas se deslocam seguindo as chuvas. E outros predadores sempre tentam dominar as áreas mais favoráveis. Para sobreviver, o cão selvagem africano não pode se prender a um território fixo. Ele é obrigado a se mover, ampliar seu alcance e se adaptar a um estilo de vida em que cada dia é uma nova jornada. Como se Deus tivesse moldado esse predador para caminhar sempre adiante, sem se apegar a um único lugar. Um corpo feito para correr definiu a forma como eles ocupam o espaço. Não pela defesa, mas pela flexibilidade e pela evasão. E para entender por que esse predador raramente enfrenta inimigos de forma direta, mas ainda assim sobrevive nas maiores extensões da África, entramos no próximo capítulo: o território e a vida nômade do cão selvagem africano. Uma matilha de cães selvagens africanos pode utilizar uma área de vida de centenas e até mais de 1.000 km². No entanto, diferente de leões ou hienas, essa área não é estabelecida por fronteiras fixas. Os cães selvagens raramente marcam território ou patrulham para defender posse. Não há rugidos de aviso. Não há confrontos para impor autoridade. Em vez disso, existe uma estratégia mais silenciosa: movimento constante, e recuo diante de zonas de alto risco e o aproveitamento rápido de vazios ecológicos quando as condições permitem. Esse estilo de vida não é o resultado de uma escolha tática totalmente consciente. É uma consequência direta da biologia. Um corpo moldado para correr por longas distâncias não pode ficar preso a um espaço fixo. Quando as manadas de herbívoros mudam de direção com a estação das chuvas, os cães selvagens são obrigados a seguir. Quando a água começa a secar, eles se deslocam antes que a competição chegue ao limite perigoso. E quando a densidade de leões ou hienas aumenta, a matilha geralmente vai embora cedo, antes mesmo de o conflito acontecer de fato. Na savana, evitar choque não é sinal de fraqueza. É parte essencial de uma estratégia de sobrevivência, uma espécie de sabedoria dura que a natureza impõe e como uma lei que ninguém pode ignorar. Nessa jornada nômade, a matilha se move como uma unidade única. Os indivíduos mantêm distância suficiente para não quebrar a formação, mas também não ficam próximos demais para não chamar atenção. Os pontos de parada normalmente duram pouco, o bastante para descansar e caçar, mas raramente tempo suficiente para criar uma sensação de segurança absoluta. Aqui, a flexibilidade é a única regra. A ideia de estabilidade existe apenas por instantes, mas o espaço amplo também traz riscos evidentes. O deslocamento constante torna a matilha mais vulnerável à separação, especialmente ao atravessar áreas abertas ou regiões modificadas pelo ser humano. Um filhote que não consegue acompanhar o ritmo pode virar alvo rapidamente. Um adulto ferido corre o risco de ficar para trás. Na vida nômade, erros quase nunca têm chance de correção, e o preço do atraso costuma ser a própria vida. Em uma savana que nunca para de mudar, recuar no momento certo às vezes é mais importante do que resistir. Estudos de monitoramento com rastreadores por satélite mostram que os cães selvagens africanos possuem uma memória espacial especialmente desenvolvida. Eles lembram rotas de migração das presas, a localização de pontos de água sazonais e até áreas de alto risco, onde leões costumam emboscar ou hienas se concentram em grande número. Esses caminhos não são mantidos por cheiro ou por marcas duradouras no solo. Eles são guardados na memória coletiva da matilha, principalmente nos adultos que exercem o papel de guiar. Quando esses indivíduos desaparecem, a matilha pode ter que reconstruir esse mapa de sobrevivência quase do zero. Mas a memória espacial apenas torna o deslocamento mais eficiente. Não dá controle sobre a savana. As rotas conhecidas sempre são compartilhadas com outros predadores. Na mesma faixa de terra, várias estratégias de sobrevivência coexistem. E cada corrida dos cães selvagens acontece sob o risco de serem detectados a qualquer momento. Aqui, o conflito raramente começa com choque direto. Às vezes, o cheiro que ficou no ar, pegadas sobrepostas
ou um movimento estranho dentro do mato já são suficientes para a matilha mudar de direção. Os cães selvagens não procuram confronto, mas sempre precisam considerar a possibilidade de serem encontrados por espécies capazes de roubar a caça, matar filhotes e quebrar a estrutura social da matilha em pouco tempo. Diante dessa pressão, sobreviver muitas vezes depende de uma proteção invisível, disciplina, união e aquele instinto que parece uma bênção. Como se Deus tivesse colocado dentro deles o senso exato de quando partir. E para entender como uma espécie que não está no topo da cadeia alimentar ainda consegue existir entre os governantes da savana, é preciso encarar essa relação de competição. O maior inimigo do cão selvagem africano não é uma presa que corre mais rápido, e sim predadores mais fortes. Leões e hienas têm vantagem absoluta em força, número e capacidade de dominar em confrontos diretos. Uma matilha que acabou de concluir uma caça pode perder toda a recompensa em poucos minutos se for detectada. E pior do que perder a presa, é o risco de perder a própria estrutura da matilha. Os leões raramente enxergam os cães selvagens como concorrentes de igual para igual. E eles os veem como uma ameaça potencial que precisa ser eliminada. Muitos registros de campo mostram que os leões não apenas roubam a caça. Eles também perseguem e matam cães selvagens de forma ativa, mesmo quando não existe ganho alimentar. Especialmente na época reprodutiva, quando os cães selvagens são obrigados a se concentrar ao redor da toca, a aparição de um leão pode apagar uma geração inteira em um único encontro. As hienas são um tipo diferente de inimigo, flexíveis, resistentes e presentes em alta densidade. Elas não precisam de força individual superior. Elas vencem pela quantidade e pela insistência. Um grupo de hienas pode seguir os cães selvagens por horas, esperando o momento em que a matilha esteja mais cansada para roubar a caça. Para os cães selvagens, de ser descoberto por hienas significa ter que tomar uma decisão imediata, comer rápido por alguns minutos, ou ir embora antes que tudo saia do controle. Os cães selvagens africanos conhecem bem seus limites. Eles quase nunca contra-atacam. Eles não tentam defender a carcaça com violência. Em vez disso, usam a única vantagem que ainda resta: a velocidade de decisão. Comer rápido, se mover imediatamente, sair antes que o confronto de verdade comece. Em muitos casos, uma caçada bem-sucedida garante apenas alguns minutos de acesso ao alimento, mas isso já basta para a matilha continuar em movimento. A competição não acontece apenas ao redor da carcaça. Ela se infiltra em cada decisão territorial, em cada rota de deslocamento e em cada ponto de descanso. As áreas com mais presas costumam ser justamente onde leões e hienas se concentram em maior número. Por isso, os cães selvagens são empurrados para as bordas. Regiões com menos risco, mas também com menor eficiência de caça. Esse custo é o preço necessário para evitar encontros que eles não podem vencer. A ameaça se torna ainda maior quando a estrutura da matilha é ferida. Um adulto morto não significa apenas perder um membro. Significa perder um elo na corrente de coordenação da caça. Um filhote morto não é apenas uma perda numérica. É a ruptura do futuro da matilha. Em uma sociedade que depende quase totalmente da cooperação, cada perda cria um efeito em cascata. Diferente dos leões, que podem caçar sozinhos, ou das hienas, que podem sobreviver com carniça, os cães selvagens não têm alternativa. Eles não conseguem mudar para outro modo de vida. Eles precisam continuar caçando em grupo, ou desaparecer. E é isso que transforma a competição com outros predadores em uma pressão constante, sem espaço para descanso. Uma realidade dura, como se a natureza colocasse a matilha em prova todos os dias, diante de Deus, sem misericórdia. Os cães selvagens africanos não sobrevivem vencendo confrontos. Eles sobrevivem evitando-os no momento certo.
Mas essa estratégia nem sempre é possível. Existem épocas do ano em que a matilha é obrigada a parar, reduzir sua área de movimento e aceitar um risco maior do que o normal. É quando a velocidade deixa de ser a maior vantagem e a possibilidade de recuar também fica limitada. Quando a temporada de reprodução começa, todo o ritmo de vida da matilha muda. Os nômades precisam se prender a um ponto fixo. Os que nasceram para correr são obrigados a ficar. E nesse período, cada vantagem evolutiva, do corpo ao comportamento, da memória espacial à coordenação, é colocada diante do teste mais severo de todos. Diferente de muitos outros carnívoros, o cão selvagem africano permite que apenas um único casal se reproduza dentro da matilha. A fêmea dominante fica prenha, enquanto os demais indivíduos, mesmo adultos e saudáveis, não têm filhotes. Isso não é uma limitação biológica, e sim uma estratégia evolutiva dura. Em uma sociedade totalmente dependente da cooperação, concentrar a reprodução impede que os recursos sejam divididos e reduz os conflitos internos. Quando os filhotes nascem, eles são cegos, frágeis e completamente indefesos. Nas primeiras semanas, a mãe quase não sai da toca, e toda a responsabilidade pela sobrevivência passa para o restante do grupo. Os adultos caçam, comem rapidamente e voltam para a toca, regurgitando alimento para a mãe e para os filhotes. Este é um dos poucos carnívoros em que toda a matilha cria, junta, a próxima geração. Como se cada indivíduo entendesse que aquela vida nova é uma bênção que precisa ser protegida, ainda que o mundo seja implacável. Mas esse sacrifício vem acompanhado de um risco enorme. Ter que voltar ao mesmo lugar várias vezes faz a matilha deixar rastros, cheiro, trilhas, um ritmo de atividade previsível. Leões e hienas não precisam procurar por muito tempo. Basta uma única descoberta da toca para que tudo termine rápido. Não existe evacuação imediata. Não existe plano de reserva. Um único encontro nesse período pode destruir uma matilha inteira em uma tarde. Para reduzir esse perigo, os cães selvagens seguem regras rígidas. Eles caçam longe da toca, mudam a rota de retorno, evitam se mover em grande número ao mesmo tempo e, se perceberem que a região ficou perigosa demais, a matilha pode tomar uma decisão cruel: abandonar a toca, mesmo que os filhotes ainda não sejam grandes o suficiente para acompanhar. No mundo dos cães selvagens, a sobrevivência do grupo sempre vem acima do destino de cada indivíduo. Quando os filhotes começam a abrir os olhos e sair da toca, eles entram em uma fase de aprendizado brutal. Não existe proteção prolongada. Não existe tempo para fraqueza. Eles observam como os adultos se movem, como reagem ao perigo, como mantêm a formação. Os que conseguem acompanhar a matilha vivem. Os que ficam para trás quase nunca ganham uma segunda chance. A taxa de sobrevivência dos filhotes é muito baixa. Doenças, fome, predadores e acidentes podem eliminar uma ninhada inteira em poucas semanas. Mas, para os que sobrevivem, o amadurecimento acontece rápido. Em poucos meses, eles já participam de caçadas curtas. Em cerca de 1 ano, se tornam parte real da máquina coletiva de caça. Para entender por que poucos indivíduos vivem tempo suficiente para virar caçadores plenamente experientes, e por que a expectativa de vida dessa espécie é muito menor do que a dos dominadores da savana, precisamos encarar os números frios por trás de cada existência, o ciclo de vida e a taxa de sobrevivência do cão selvagem africano. Os indivíduos que sobrevivem entram muito cedo na fase adulta. Com cerca de 6 a 8 meses de idade, eles já acompanham a matilha em caçadas curtas. E não existe um período seguro de testes. Cada vez que ficam para trás, carregam o risco real de serem abandonados. Os que não conseguem seguir o ritmo raramente têm a chance de corrigir o erro. A natureza não é paciente e o ciclo de vida do cão selvagem africano não tem espaço para demora. Ao atingir a idade de caça plenamente madura,
O cão selvagem africano entra no período mais estável da vida. Mas ele não dura muito. A expectativa de vida média na natureza é de apenas 5 a 7 anos, muito menor do que a de leões ou hienas. Qualquer ferimento pequeno pode virar uma sentença de morte. Uma pata machucada, uma mordida infeccionada, ou simplesmente a perda gradual de condição física com a idade podem fazer com que aquele indivíduo deixe de acompanhar a matilha. Em uma sociedade totalmente dependente da cooperação, ficar para trás significa ser excluído do próprio sistema de sobrevivência. Um indivíduo isolado quase não tem chance de se manter vivo por muito tempo. Sem matilha, o cão selvagem não consegue caçar com eficiência. Sem matilha, a vantagem evolutiva desaparece por completo. Em muitos casos, a morte não vem de um inimigo direto, vem do isolamento. Por isso, o papel de cada indivíduo dentro do grupo se torna extremamente importante. Perder um caçador experiente não é apenas uma perda numérica. É perder uma parte da memória coletiva. Quando adultos, especialmente os que guiam, morrem cedo, a matilha pode ficar sem direção, caçar com menos eficiência e entrar em um ciclo de queda difícil de reverter. O ciclo de vida do cão selvagem africano não permite que erros se acumulem. Uma temporada reprodutiva fracassada, um ano de caça ruim ou uma sequência de perdas pode empurrar toda a matilha para o colapso. Diferente de muitos outros carnívoros, eles não têm uma estratégia alternativa. Não conseguem viver por longos períodos de carniça. Não conseguem caçar sozinhos. Eles têm apenas um jeito de existir: juntos. Por isso, cada adulto que permanece vivo é um sucesso raro. Cada matilha que consegue manter uma estrutura estável por vários anos é uma exceção dentro de um ecossistema em constante mudança. A vida curta não é sinal de falha evolutiva, e sim o preço de uma estratégia extrema, onde a eficiência é colocada acima da segurança a longo prazo. Como se a própria criação tivesse escolhido o caminho mais duro para garantir a sobrevivência. E quando esses números frios são colocados no contexto do mundo moderno, onde o habitat encolhe e doenças se espalham mais rápido e a pressão humana cresce sem parar, a pergunta deixa de ser quanto tempo o cão selvagem africano vive e passa a ser quantas chances ele ainda tem de continuar esse ciclo. Para responder isso, precisamos olhar para ameaças que vão além da natureza. Forças que estão mudando a savana mais rápido do que qualquer processo evolutivo jamais conseguiu. Na savana africana, nenhuma espécie existe sozinha. Cada corrida, cada caçada e cada morte são apenas um elo dentro de uma rede ecológica muito maior do que os olhos humanos conseguem enxergar. E, dentro dessa rede, o cão selvagem africano ocupa um papel especial, sem barulho, sem dominar, mas com uma influência profunda sobre todo o ritmo de vida da savana. Diferente de leões ou leopardos, o cão selvagem africano não se concentra em caçar as presas maiores ou mais fortes. Ele mira nos indivíduos mais fracos, mais velhos, feridos ou separados do grupo. Essa estratégia não apenas aumenta a taxa de sucesso na caça, como também cumpre uma função ecológica essencial: remover os indivíduos menos adaptados e, com isso, manter a saúde geral das populações de herbívoros. Manadas de impalas, kudus ou gnus, sendo filtradas, continuamente têm menos chance de explodir em número de forma anormal, algo que poderia levar à degradação da vegetação. Ao controlar a densidade e a estrutura das populações de presas, os cães selvagens protegem indiretamente a própria savana. Quando os herbívoros não são empurrados para áreas fixas pela pressão de caçadas de emboscada, como as dos leões, eles se deslocam mais, pastam de forma mais espalhada. Isso dá tempo para a grama se regenerar, reduz a erosão do solo e mantém o ciclo natural de renovação da savana. Em áreas onde os cães selvagens desapareceram, ecólogos registraram episódios de sobrepastoreio localizado, seguido por queda na diversidade de plantas.
Diferente de muitos predadores de topo, o cão selvagem raramente monopoliza a carcaça por muito tempo. Eles comem rápido e vão embora cedo, deixando o restante para hienas, abutres, chacais e inúmeros outros animais necrófagos. Isso cria uma distribuição de energia mais eficiente, permitindo que vários níveis do ecossistema se beneficiem. Nesse papel, os cães selvagens funcionam como um catalisador ecológico, ativando o fluxo de energia da presa para as camadas mais baixas da cadeia. Um equilíbrio quase sagrado. E como se Deus tivesse organizado cada parte desse ciclo para que nada fosse desperdiçado. A presença dos cães selvagens também influencia o comportamento de outros predadores. Leões e hienas são obrigados a ajustar suas estratégias ao compartilhar espaço com um caçador rápido, imprevisível e que atua em horários diferentes. Essa diferenciação ajuda a reduzir competições diretas prolongadas e contribui para manter o equilíbrio entre espécies predadoras. Quando os cães selvagens desaparecem, a pressão competitiva recai sobre os que ficam, alterando a estrutura de toda a comunidade de carnívoros. Em um nível ainda mais profundo, o cão selvagem africano é um indicador ecológico valioso. Ele só consegue existir em ecossistemas que ainda têm espaço suficiente, presas suficientes e conectividade entre áreas de vida. Quando os cães selvagens desaparecem de uma região, isso quase nunca é um evento isolado. Geralmente é um sinal de que o ecossistema está perdendo a capacidade de se autorregular. Em outras palavras, o sumiço do cão selvagem costuma anunciar rupturas maiores na savana. Por isso, o papel ecológico do cão selvagem vai muito além da imagem de um predador eficiente. Ele é uma força reguladora silenciosa, ajudando a savana a não escorregar para extremos. Nem excesso de herbívoros, nem monopólio da caça, nem quebra do fluxo de energia. Sem os cães selvagens, a savana não colapsa imediatamente, mas ela começa a perder o compasso, de maneiras lentas e difíceis de reverter. O cão selvagem africano não governa a savana. Ele mantém a savana funcionando no ritmo certo. E é justamente por esse papel, sutil, indireto, mas fundamental, que a existência deles é muito mais importante do que o pequeno número que ainda resta. Se a savana fosse uma máquina viva, o cão selvagem africano seria uma das engrenagens mais silenciosas. Mas, quando ela para de girar, todo o sistema começa a tremer. Durante a maior parte de sua história evolutiva, o cão selvagem africano enfrentou inimigos que podia ver, ouvir e evitar. Leões, hienas, um terreno implacável. Mas as maiores ameaças de hoje não têm presas nem garras. Elas chegam de forma ainda mais silenciosa. Através da mudança do clima e das pegadas cada vez mais profundas do ser humano sobre a savana. As mudanças climáticas estão alterando o ritmo tradicional da savana. As chuvas chegam mais tarde, duram menos e se tornam muito mais imprevisíveis. E as áreas de capim novo, a base de toda a cadeia alimentar, já não surgem com a mesma regularidade de antes. Quando as manadas de herbívoros mudam suas rotas de migração, os cães selvagens são obrigados a se adaptar. Mas, diferente do passado, essas novas rotas já não são contínuas. Elas são cortadas por cercas, estradas e assentamentos humanos. Secas prolongadas tornam a água mais escassa e concentrada em menos pontos fixos. Isso empurra muitos predadores para o mesmo espaço apertado, aumentando a competição e os conflitos. Para o cão selvagem, uma espécie que depende de evitar confrontos, essa sobreposição se torna uma desvantagem grave.
Cada vez que precisa caçar perto de uma fonte de água fixa, ele se aproxima de encontros perigosos e indesejados. O ser humano transforma a savana de maneiras que o instinto não consegue prever. O pastoreio de gado converte áreas vastas em territórios com dono. Cercas interrompem rotas antigas. Estradas asfaltadas cortam corredores ecológicos que antes permitiam aos cães selvagens manter seu estilo de vida nômade. Um corpo feito para correr agora encontra repetidamente barreiras forçadas. O conflito entre cães selvagens e criadores nem sempre nasce de prejuízos reais. Às vezes, basta a presença da matilha perto do gado para que o medo leve à retaliação. Armadilhas, venenos e métodos de extermínio indiscriminado podem destruir uma matilha inteira. Não só cães selvagens, mas também outras espécies necrófagas do ecossistema. E, nesse cenário, o que se perde não é apenas vida. É equilíbrio, como se o próprio Deus visse uma parte da criação sendo arrancada do lugar. Outra ameaça menos visível, mas especialmente perigosa, aí são as doenças. Cães domésticos carregam o vírus da raiva e a sinomose, enfermidades que se espalham rápido e têm alta mortalidade entre cães selvagens. Um único contato pode ser suficiente para a infecção se alastrar pela matilha inteira. Em muitas regiões, epidemias já eliminaram completamente populações que haviam se mantido estáveis por anos. O mais preocupante é a velocidade dessas mudanças. A evolução precisa de milhares de anos para ajustar corpo e comportamento. Mas o clima e os humanos estão redesenhando a savana em apenas algumas décadas. Estratégias que antes garantiam a sobrevivência, se mover por longas distâncias, evitar conflitos, depender da memória espacial, começam a perder eficácia em um mundo fragmentado. Hoje, muitas matilhas sobrevivem apenas em ilhas ecológicas, áreas protegidas cercadas por presença humana, e o espaço encolhe. O nomadismo é limitado, e a conexão entre populações fica cada vez mais fraca, aumentando o risco de queda genética. O cão selvagem não desaparece porque caça mal. Ele desaparece porque o mundo ao redor já não tem espaço suficiente para uma espécie que precisa de liberdade para existir. O clima e o ser humano não matam o cão selvagem africano em um único momento dramático. Eles desgastam essa espécie ao longo do tempo. Rota por rota interrompida, estação de chuvas após estação de chuvas instável, matilha após matilha desaparecendo sem deixar vestígios. E quando os números caem abaixo de certo limite, nem mesmo o predador mais eficiente consegue se salvar sozinho. Para que o cão selvagem africano continue existindo, a pergunta não é apenas como proteger cada indivíduo. A pergunta é se nós, como humanidade, estamos dispostos a manter espaço suficiente para um animal que nasceu para correr. A resposta vai decidir o futuro deles. E também revelar como escolhemos conviver com os últimos grandes caçadores da savana, diante de Deus e da consciência que Ele coloca em cada escolha humana. O maior desafio na conservação do cão selvagem africano não está apenas em salvar cada indivíduo isoladamente, mas em manter a conexão entre as populações. Quando as matilhas ficam isoladas por tempo demais, devido à fragmentação do habitat, a endogamia aumenta, levando a uma queda severa na diversidade genética. Isso reduz a capacidade da espécie de se adaptar e se recuperar diante de ameaças como doenças ou mudanças climáticas. Em muitos casos, uma população pode até parecer estável em número, mas já perdeu a vitalidade evolutiva necessária para sobreviver a longo prazo no ambiente implacável da savana africana. Por isso, os programas modernos de conservação estão cada vez mais focados em criar e proteger corredores ecológicos,
Faixas de terra conectadas que permitem que os cães selvagens se movam livremente entre áreas protegidas, sem enfrentar os riscos de estradas. Fazendas ou regiões densamente povoadas. No sul da África, iniciativas como a Área de Conservação Transfronteiriça Kavango-Zambezi, a maior área de conservação terrestre do mundo, atravessando 5 países, já mostraram resultados claros. Esses corredores não apenas ajudam as matilhas a se reconectarem após décadas de separação, como também mantêm o fluxo genético diverso, fortalecendo a resistência natural. Cada vez que um jovem deixa sua matilha de origem para se juntar a outra população, isso não é apenas uma migração comum. É um renascimento genético decisivo, uma esperança real para a sobrevivência da espécie, como se Deus permitisse que a vida encontrasse um novo caminho para continuar. A tecnologia moderna está assumindo um papel cada vez mais importante na luta para proteger o cão selvagem. Dispositivos de GPS e coleiras de rastreamento por satélite instalados em indivíduos representativos permitem que cientistas acompanhem com precisão as rotas de deslocamento, as áreas de caça preferidas e os pontos críticos de risco que a matilha costuma alcançar, como rodovias e regiões de pecuária. Esses dados não servem apenas para pesquisa científica. Eles também ajudam a criar sistemas de alerta precoce para as comunidades locais. Por exemplo, quando uma matilha se aproxima de uma área de gado, um aviso rápido por aplicativo de celular ou rádio pode impedir imediatamente ações de retaliação por parte de fazendeiros. Em lugares como o Parque Nacional Kruger, África do Sul, ou o Delta do Okavango, Botsuana, essas ferramentas já contribuíram para reduzir de forma significativa os conflitos entre pessoas e a vida selvagem. Outra ameaça, muitas vezes ignorada mas extremamente letal, são as doenças transmitidas por cães domésticos, especialmente a raiva e a cinomose. Surtos no passado eliminaram completamente algumas populações em poucos meses, como casos registrados no Serengeti ou em pequenas reservas. Para enfrentar isso, programas de vacinação em larga escala para cães domésticos nas áreas de entorno das reservas foram implementados e se mostraram altamente eficazes. Em locais onde a aplicação é rigorosa, como projetos do Endangered Wildlife Trust na África do Sul ou campanhas no Zimbábue e na Namíbia, as mortes por doenças em cães selvagens caíram drasticamente, especialmente entre filhotes, o grupo mais vulnerável no primeiro ano de vida. Esses sucessos reforçam um princípio essencial da conservação. Às vezes, a maior vitória não vem de interferir diretamente na vida selvagem, mas de gerir com mais sabedoria os fatores que cercam o mundo deles, como a saúde dos cães domésticos e a própria comunidade humana. Conservar o cão selvagem africano também é um desafio social complexo, que exige participação profunda das comunidades locais. Para muitos criadores, o medo de perder o gado pesa mais do que qualquer dado científico sobre o benefício ecológico desse predador.
Programas justos de compensação por perdas, apoio na construção de currais resistentes a ataques, como o uso de cães protetores de rebanhos ou cercas mais firmes, junto com educação comunitária, tem trazido resultados positivos. Quando as pessoas participam diretamente das soluções, por exemplo, trabalhando como guias de ecoturismo ou recebendo benefícios por proteger os cães selvagens, os conflitos diminuem de forma marcante. Em regiões como Samburu, Quênia, ou nas comunidades ao redor do Kruger, os moradores começam a enxergar os cães selvagens como parte de um patrimônio ecológico e uma fonte de valor turístico, em vez de apenas uma ameaça. Como resultado, a caça ilegal diminui visivelmente, o abrindo caminho para uma convivência mais sustentável. No entanto, nenhum caminho de conservação é fácil ou garantido. Cada matilha de cães selvagens africanos que é salva e mantida é resultado de uma sequência longa de esforços. Monitoramento contínuo ano após ano, intervenção rápida quando há armadilhas de laço ou ferimentos, e a sustentação de programas de longo prazo. Basta uma mudança política desfavorável, um novo projeto de infraestrutura cortando um corredor ecológico, ou uma interrupção em campanhas de vacinação para reverter todo o progresso construído ao longo de décadas. A esperança ainda existe, mas ela é frágil, tão frágil quanto a própria espécie que estamos tentando proteger. Uma espécie que caiu de centenas de milhares de indivíduos para apenas cerca de 6.600 a 7.000 em todo o continente. Onde o mais importante que os esforços de conservação do cão selvagem africano trazem não são apenas números de recuperação de curto prazo em lugares como Kruger ou Okavango, mas uma pergunta maior para a humanidade. Será que estamos dispostos a devolver espaço suficiente para espécies que não geram benefícios econômicos diretos? O cão selvagem não destrói o ecossistema, não causa desequilíbrio. Pelo contrário, ele é uma das engrenagens mais delicadas da savana, controlando populações de herbívoros e sustentando a biodiversidade. O cão selvagem africano não precisa que humanos caçem por ele, cuidem dele ou controlem seu comportamento. A única coisa de que realmente precisa é de rotas de migração que não sejam cortadas, de estações chuvosas ainda longas o bastante para manter água e presas, e de um mundo em que o estilo de vida nômade e selvagem não seja tratado como algo ultrapassado ou incompatível com o desenvolvimento humano. Se essas condições básicas forem garantidas, por meio de corredores ecológicos, gestão de conflitos e proteção do habitat, esse predador extraordinário já provou que consegue proteger a si mesmo e construir o próprio futuro. A última esperança para o cão selvagem africano não está em um milagre repentino, mas na paciência de longo prazo da humanidade. Paciência para preservar grandes espaços abertos. Paciência para proteger a conexão entre populações. E paciência para aceitar que, para um ecossistema funcionar de forma completa, às vezes o ser humano precisa dar um passo para trás e ceder lugar à natureza.
Se conseguirmos fazer isso, a savana africana ainda terá espaço para predadores que nasceram para correr, atingindo até 66 km por hora em perseguições coordenadas com perfeição, e para histórias selvagens e cheias de vida que ainda não terminaram. Na savana africana, nada dura para sempre. As manadas vêm e vão. As estações de chuva mudam. E os caminhos da sobrevivência estão sempre sendo reescritos. No meio de todas essas mudanças, o cão selvagem africano nunca foi o dominador. Ele não está no topo da cadeia alimentar. Não possui força esmagadora. Não defende território com violência. E talvez por isso a história dele nunca tenha sido uma história de poder. É uma história de união. Um predador que existe não por causa do melhor indivíduo, mas pela capacidade de toda a matilha se mover como um só corpo. Um animal feito para correr. Mas que só consegue viver quando ninguém fica para trás. No mundo selvagem, onde competir muitas vezes significa excluir, o cão selvagem africano escolheu outro caminho. Cooperação total, disciplina flexível e uma lealdade quase impossível de encontrar. Eles sobreviveram por milhões de anos com essa estratégia. Mas o mundo em que vivem já não segue o mesmo ritmo de antes. O espaço foi fragmentado. Corredores de sobrevivência desapareceram. E escolhas que antes evitavam o conflito agora estão cada vez mais limitadas. Quando não há mais espaço suficiente para continuar correndo, até o predador mais eficiente se torna vulnerável. O futuro do cão selvagem africano não depende de ele caçar bem ou não. Eles já provaram isso de forma incontestável. O futuro deles depende de uma única coisa: se o ser humano vai aceitar que a savana ainda precisa ser um espaço aberto, onde os nômades selvagens possam continuar sua jornada. Proteger o cão selvagem não é apenas preservar uma espécie rara. É proteger um modo de vida, onde a sobrevivência não se baseia na força individual, mas na união resistente de uma comunidade. Uma lição silenciosa que a savana guarda há milhões de anos, como um lembrete de que a criação funciona melhor quando cada parte tem seu lugar, sob os olhos de Deus. Deixe seu like, compartilhe a história desses predadores feitos para correr aqui no On a Wild, e se inscreva para acompanhar a gente na missão de contar histórias selvagens que estão sendo pouco a pouco esquecidas. Cada visualização, cada compartilhamento, não é apenas apoio a um filme. É um sinal de que a savana africana ainda está sendo ouvida. É mais uma chance de manter vivas as matilhas que correm no horizonte, os corredores de sobrevivência que ainda não foram cortados, e um modo de existir baseado na união, e não na dominação.